Olá, seja bem-vindo. Hoje, dia 30 de setembro, último dia do mês. Bom dia para você que nos acompanha, 9 e 6 da manhã. E a partir de agora, você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. Dia 22 de setembro foi Dia Mundial da Conscientização da Narcolepsia. Para conversarmos sobre a importância do tratamento precoce deste distúrbio do sono, hoje nós estamos recebendo o voluntário da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, a ABRANHE, que é o Fabrício Tancredo. Seja muito bem-vindo, Fabrício. Muito obrigado, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre esse problema. Muito importante, né? A gente sempre está trazendo informações sobre qualquer tipo de doença. A informação é algo fundamental. Com certeza. Fabrício, 150 mil pessoas no Brasil sofrem dessa doença e mais de 3 milhões de pessoas no mundo possuem esse distúrbio. Quais são as principais consequências da narcolepsia? As principais consequências acaba tendo uma falta de empatia das pessoas, né? Porque as pessoas não estão preparadas para as pessoas que dormem durante o dia, né? Então, quando há isso, né? As pessoas se deparam com uma pessoa que dorme conversando, às vezes dorme no ponto de ônibus, dorme no trabalho. São várias as ocasiões que o sono pode acontecer, e geralmente em situações inoportunas. E então, muitas pessoas encaram com preconceito, acha que a pessoa teve uma noite mal dormida, que a pessoa fica acordada até tarde, enfim, pensa de tudo, menos que é um problema de saúde, no caso, né? Fabrício, só para a gente entender, existem níveis de narcolepsia? Como que a pessoa para do nada e dorme? Ou às vezes está em algum ambiente que talvez proporcione mais essa questão do sono e dorme? Como que é isso? A questão do ambiente também favorece, né? Se for um ambiente monótono, uma atividade monótona, a questão do sono acontecer é muito mais propícia. Porém, independente desses fatores, há ataques irresistíveis de sono. Então, você está fazendo uma atividade e o sono vem e é impossível você brigar com o sono. É uma questão, assim, bem potencial, bem latente mesmo. Fabrício, é importante falar que é uma questão biológica, né? Como que esse distúrbio afeta o funcionamento do nosso corpo para o pessoal de casa entender justamente que não é uma questão de preguiça, não é uma questão talvez de outro tipo de doença como a depressão, é uma questão biológica, né? Sim, a narcolepsia é um problema da orexina, hipocritina, que seriam substâncias produzidas no hipotálamo do cérebro, que o cérebro ou ele diminui a produção dessa substância ou ele deixa de produzir. Então, isso afeta a questão da vigília. O que seria isso? Todas as pessoas, com o pôr do sol, com o anoitecer, o corpo vai se preparando para dormir. E quem cuida dessa parte seria o hipotálamo, né? Seria essa região aí. O hipotálamo que fica mais ou menos aqui, né? Isso que você mesmo, comentou. nessa região. Então, a não produção dessa substância, né, da hipocritina, e com isso o organismo ele perde a referência, que seria o anoitecer, para se preparar para dormir. E ele dorme em qualquer momento. Então, isso acaba sendo um dificultante aí. Muito interessante. Fabrício, a gente já volta a conversar um pouquinho sobre narcolepsia, entender quais são os sintomas, porque às vezes algumas pessoas de casa podem estar passando por isso e não entendendo, né? Verdade. A gente já volta a conversar, Fabrício, peço licença. A audiência pública referente ao segundo quadrimestre de 2022 foi realizada aqui na Câmara Municipal. Os servidores da pasta puderam explicar os dados constatados durante o período e os vereadores tiveram oportunidade de questionar o que foi apresentado. Nesta terça-feira, dia 27, a Câmara Municipal sediou a Audiência Pública da Saúde, relativa ao segundo quadrimestre de 2022. A mesa diretora foi composta por membros da secretaria e os vereadores também se fizeram presentes. Durante a audiência foram apresentados dados que compõem a atuação da pasta no município. A secretária adjunta de Saúde, Águida Fernandes, ressalta que os números apresentados demonstram avanços, principalmente neste período de pós-pandemia. Para nós, essa audiência pública foi muito satisfatória porque nós trouxemos números bons. O nosso parâmetro é 2021, quando a gente estava com limitação de cirurgia eletiva, limitação de quadro de funcionários e quadro de médicos que estavam doentes com Covid. E agora, nesse quadrimestre, os nossos serviços eles voltaram a todo vapor.
Então, o número de cirurgia eletiva aumentou, o número de atendimentos aumentou também a procura do munícipe pelo serviço, porque havia um medo da pessoa se contaminar ou procurar um serviço de saúde. Então, a gente está fazendo mais diagnóstico, a gente está conseguindo ofertar mais serviços para a população. De acordo com os dados apresentados, tanto na atenção básica, especializada e urgências, foi constatado aumento no serviço realizado em consultas. Outro dado importante foi o aumento em cirurgias. A Secretaria de Saúde, com a diminuição dos casos de Covid, a gente se viu com uma fila considerável de casos de cirurgia eletiva. Recebemos dinheiro de emendas e também o Estado está fazendo mutirão de cirurgias eletivas. Nós começamos em julho a fazer esse trabalho junto à Santa Casa, algumas cirurgias no Hospital São Francisco, e a gente fechou o mês de agosto com dados bem positivos de cirurgias. Das cirurgias de mutirão, nós fizemos 395. Depois temos as urgências e as cirurgias que já são realizadas mesmo normalmente no hospital. Então, isso para nós é um dado positivo, vai diminuir bastante o tempo de espera na fila para os pacientes. O vereador Roninha esteve presente na sessão e considerou satisfatória a prestação de contas da saúde, salientando que a Câmara continuará fiscalizando as ações da pasta. Essa audiência de hoje está mostrando a transparência após pandemia, sobre os hospitais de Campana, sobre as vacinas, sobre as obras que vão iniciar, não só no Parque Melu, como também lá no Esperança. Então, no meu ver, hoje, como vereador, eu saio daqui satisfeito com a audiência. Agora é fazer o papel que o vereador tem que fazer, fiscalizar todo esse trabalho, todos esses números que foi apresentado hoje aqui, para que realmente lá na frente a gente tenha uma resposta para a população. Mas eu vejo, sim, com certeza, de um tempo para cá, melhorando sim o atendimento da saúde da nossa cidade. A gente volta a conversar com Fabrício Tancredo, que é voluntário da Abranhe. Nós estamos falando sobre narcolepsia, falando um pouquinho sobre a conscientização desse distúrbio do sono. Lembrando que você de casa pode estar participando da nossa conversa, mandando sua dúvida ou comentário por meio das nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde a gente está ao vivo. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. Fabrício, quais são os principais sinais de alguma pessoa, né, que está sofrendo da narcolepsia, né? Porque às vezes alguma pessoa de casa está sofrendo e não entende. Como que você percebeu esses sinais? Os sintomas são bem característicos. Existem sintomas como a sonolência diurna, né, excessiva, que é um principal sintoma, mas que pode ser também oriunda de outros problemas de saúde, outras parassonias, como insônia, enfim. Mas seria um dos principais sintomas da narcolepsia também. Daí também é difícil a gente diagnosticar, porque os sintomas às vezes podem ser de várias doenças, mas são 5 sintomas principais. A sonolência excessiva diurna, alucinações ao dormir ou ao acordar, a catalepsia, as alucinações, fragmentação do sono. Então, durante a noite, as pessoas imaginam que a gente durma muito bem, mas não, a gente tem um sono bem fragmentado e isso acaba trazendo outros transtornos, como cansaço, enfim, a gente não consegue descansar totalmente durante a noite. Paralisia do sono, que quando você acorda, você tem consciência que você está acordado, mas os seus músculos e o corpo continuam a dormir. Então, muitas pessoas relatam que esse é um dos sintomas mais aterrorizantes, porque você tem consciência, mas você não consegue fazer nada por alguns segundos e até minutos, até você ter esse retorno, né, da movimentação. E também a síndrome das pernas inquietas também. Ao dormir, você fica movimentando a perna, você fica mexendo muito a perna. Esses seriam os sintomas principais. Claro que pode haver outros também, como a catalepsia, que é muito importante de citar. E você me perguntou no bloco anterior sobre os tipos de narcolepsia. E a narcolepsia ela é dividida em 2 tipos, do tipo 1 e tipo 2. E além desses sinais que eu comentei, a catalepsia seria a perda do tônus muscular. Eu acho que também seria um dos sintomas assim, mais preocupantes, porque ele acaba incapacitando. Porque numa situação de emoção forte, como alegria, ou tristeza, ou raiva, enfim, você perde o tônus muscular. Isso pode ser
só da parte superior, como mandíbula e pescoço, que você perde, né, esse tônus, ou pode ser do corpo como um todo. Então, os membros, joelho, se você estiver de pé, você cai. E isso você tem consciência, mas você não consegue ter esse tônus muscular, você perde a força. Para mim, é um dos principais sintomas e piores sintomas da doença. É um sintoma muito de risco, né? Tá ali no dia a dia, poder cometer isso. Existem também fatores de risco, né, Fabrício? Sim. Quais são esses principais fatores de risco? Olha, na primeira, as pessoas podem desenvolver a narcolepsia na segunda dezena de vida, né, no final da adolescência, ou no início da menopausa, isso mesmo. Tá? São os períodos propícios, né, para que possa acometer essa doença. Fabrício, como e quando você descobriu essa doença? Como que foi esse processo? Eu tinha 24 anos e eu trabalhava numa instituição financeira, então no atendimento ao público eu não percebia e eu adormecia durante o atendimento. Mas como parecia ser muito rápido, eu não tinha consciência desses períodos em que eu estava dormindo. Nisso, os guardas da instituição e até mesmo os próprios clientes perguntavam se eu tinha tido algum mal súbito, alguma coisa, porque do nada eu adormecia. Então, foi aí que eu comecei a ficar atento a esse problema. E foi agravando, parece que foi tudo na mesma época, é engraçado isso. Mas eu estava comendo, estava segurando um copo e eu sentia perder a força. Então, caía, eu comecei a derrubar muita coisa, comecei a cair. Então, foi onde eu comecei a ficar muito preocupado, porque a narcolepsia ela é uma doença neurológica crônica, né? Ela não tem cura, mas tem tratamento. Mas até você chegar no diagnóstico é muito complicado. E você pensa que você pode estar com várias possibilidades, várias doenças. Até chegar na narcolepsia foi bem complicado. A gente já vai conversar um pouquinho mais, né? Essa dificuldade também de vários médicos ter essas informações sobre esse distúrbio. Peço licença rapidinho, Fabrício. Olha só, a edição de outubro da campanha de doação de sangue Doa Jacareí, realizada em parceria com o Banco de Sangue de São José dos Campos, acontece nesse sábado, dia 1º. No local será feita a distribuição de 140 senhas por ordem de chegada. Não há necessidade de agendamento prévio. O objetivo da campanha é incentivar, valorizar e ampliar a captação de sangue em Jacareí, permitindo que o doador faça este ato de amor e empatia sem precisar se locomover para outras cidades. As doações podem ser realizadas a partir das 7 horas da manhã no Centro de Imagens, localizado na Praça Luiz de Araújo Máximo, número 50, no Jardim Paraíba. No site da Prefeitura você confere outras informações e os requisitos para a doação. E amanhã teremos a apresentação de teatro na Sala Mário Lago. Quem nos traz mais informações sobre esse evento é o repórter Rodrigo Cabral. Bom dia, Rodrigo. Quais são as informações, por favor? Olá, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, para começar bem o mês de outubro, neste sábado haverá a apresentação de teatro E o Sol Avermelhou, da CIA Arte Móvel. Esse que vai contar a história de uma família de retirantes que foram migrando de vilarejo em vilarejo. O espetáculo vai acontecer de forma gratuita agora no dia 1º, às 19 horas, lá na Sala Mário Lago. Para mais informações, é só acessar o Instagram da Fundação Cultural aqui de Jacareí. Voltamos ao estúdio. Muita programação aí na nossa cidade. Hoje também tem show na Sala Ariano Suassuna, então é só ficar por dentro do site da Fundação Cultural. E olha só, após mais de 2 anos de paralisação, o Coro Jovem de Jacareí está retomando as suas atividades. O projeto, realizado pela Fundação Cultural, irá reunir jovens cantores da cidade com um repertório todo especial, inspirado em Tom Jobim. Após um longo período de pausa devido à pandemia, o Coro Jovem de Jacareí irá retomar as suas atividades a partir de outubro de 2022. O projeto busca jovens talentos da cidade para reestruturar o trabalho iniciado em 2018. Bom, esse período durante a pandemia do coronavírus, sem dúvida, eu acho que para todos os segmentos foi um período muito triste, né? E pessoalmente falando também, né? A gente tem um prazer imenso de trabalhar com o Coro Jovem, de fazer esse trabalho com música, né? De um modo geral. Então, foi um período necessário, né? Porém, sem dúvida alguma, deixou aí muita sequela de tristeza no sentido da saudade e que, graças a Deus, a gente está superando agora.
O projeto, realizado pela Fundação Cultural, oferece aulas de canto e teoria musical de forma gratuita para os integrantes, selecionados através de audições realizadas na Sala Mário Lago. Ele é um projeto muito rico, né? Porque é você dar acesso também ao coral, né? Que é algo que muita gente pensa, tem um talento, mas a pessoa fala, eu nunca vou ter oportunidade e tal. Então, assim, a gente está falando de uma programação que é totalmente gratuita, então esse jovem que vem participar, ele não tem custo nenhum. Isso também é muito importante, porque você dá esse acesso, mas também do ponto de vista cultural, que é importante para a cidade, né? Jacareí tem uma história na música aí de muita importância, os corais em Jacareí também são importantes, né? Então, o coro jovem ele tem uma importância, uma aderência muito grande no município em termos da nossa cultura, enfim, é muito bacana. Para o ano de 2022, o coro jovem tem como foco principal do repertório o musicista brasileiro Tom Jobim. O projeto trabalhará as principais obras do autor e contará também com a presença de músicos da cidade, que integrarão a parte instrumental do coro. Em relação ao repertório, foi a junção de 2 projetos. O Coro Jovem, que já existia desde 2018 através da LIC, e o Influências do Tom, que na verdade foi uma parceria entre eu e um percussionista daqui da cidade, um grande baterista chamado Chuin, que tocou com o pessoal da Bossa Nova, como Johnny Alf e tudo mais. E durante a pandemia a gente se aproximou e começou a compor músicas inspiradas na obra do Tom Jobim. Então parte do repertório é do próprio compositor, o mencionado, e outras são composições de autoria minhas, né, e do Chuin. As primeiras apresentações estão previstas já para o fim desse semestre e nesse ano contarão também com a parceria de instituições privadas. O Coro Jovem está com incentivo direto da Fundação Cultural, né? As outras edições foram 2 LICs e depois a Lei de Incentivo Federal. Então, é uma mudança, né? Até no próprio time do projeto, né? Então, na LIC você tem aí 8 meses para fazer. Agora, quando vem com incentivo direto, acaba tendo menos tempo, até em virtude do próprio recurso, né? Então, mas a gente busca aí que tenha outras parcerias, até para poder o projeto não pare, né? Não finde aí no aniversário da cidade, continue. Esse é o nosso objetivo. A retomada do coro jovem marca o reinício de um projeto que tem a música como principal meio de formação e transformação, através das obras de Tom Jobim, que cantam amor ao Brasil, mas que dessa vez, de forma especial, cantarão amor a Jacareí. E reforçando que nesse sábado, dia 1º, acontecerá a última audição para novos integrantes. Para participar, basta escolher uma música de sua preferência e comparecer à Sala Mário Lago das 9 da manhã até o meio-dia. Lembrando que é necessária a apresentação de carteira de vacinação contra a Covid-19 com ao menos 2 doses do imunizante. E a gente volta a conversar com Fabrício Tancredo, que é voluntário da Abranhe. Fabrício, nós estamos conversando sobre o distúrbio, né, narcolepsia, falando um pouquinho sobre a conscientização. Dia 22 de setembro foi dia da conscientização desse distúrbio. A gente falou um pouquinho sobre como e quando você descobriu. E como que foi o processo de tratamento, né? Aos 24 anos você teve o diagnóstico, como que foi isso, Fabrício? Não, foi bem complicado, Isabela. O diagnóstico da narcolepsia, ele é bem difícil devido à falta de conhecimento da doença, tanto no meio médico como dos demais. Eu comecei a procurar ajuda médica, né? Comecei com um neurologista, cardiologista, enfim, uma série de especialistas. E foram feitas várias suposições. Pode ser falta de vitamina, pode ser estresse, pode ser não sei o quê, enfim. Isso se propagou por mais de 1 ano para eu poder fechar o diagnóstico. Inclusive, eu cheguei a fazer cirurgias de desvio de septo para respirar melhor, retirei as amígdalas para poder ter melhor passagem de ar na respiração, tudo supondo que o primeiro diagnóstico foi feito como apneia do sono, né? Que dependendo do exame que você faz, igual a polissonografia, que é muito comum, pode constar que você tem apneia do sono. Porém, não serve para você fechar o diagnóstico de narcolepsia. Ele é um pouco mais complexo. O diagnóstico de narcolepsia ele é feito através da polissonografia, geralmente, né? E em seguida da polissonografia, um teste de múltipla latência, que é um teste que você fica no laboratório e dorme durante 5 períodos, que o médico determina, e é contado o tempo que a média, né, que você entra em sono. Se você dormir mais de 3 períodos,
é feita uma contagem, né, uma coisa mais específica, mais técnica, e daí eles podem mensurar, né, que você tem, fechar o diagnóstico de narcolepsia. Mas demorou muito. Acho que no Brasil o diagnóstico é muito tardio, muita gente tem e não sabe, né, porque falta informação. E não tem esse tratamento, esse diagnóstico aqui no Vale? É tudo na capital? Há 10 anos atrás era muito difícil quem é médico especialista do sono aqui no Vale. Eu demorei muito para encontrar e quando eu encontrei, era um único especialista do sono aqui na região. E tanto é que meu tratamento eu consegui fazer através do Instituto do Sono em São Paulo. Fabrício, você ainda está em tratamento, né? Sim, o tratamento é crônico, é para a vida toda. É como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, você tem que fazer um tratamento durante a vida toda. E como que é a sua rotina? Você toma medicamentos? Esse medicamento é eficaz 24 horas por dia ou você ainda possui sonos repentinos? Como que é? O tratamento medicamentoso auxilia a que você tenha uma melhor qualidade de vida. Né? Como eu falei, as pessoas não estão preparadas para as pessoas que dormem do nada. Então, eu faço um tratamento medicamentoso para que eu fique acordado a maior parte do tempo. Porém, o remédio que existe, né, no Brasil, a duração é em torno de 4 horas, mais ou menos. Isso varia de pessoa para pessoa, é claro. Mas, geralmente, seria esse o período, de 4 a 5 horas. Então, eu tenho que ter tomado medicação para poder trabalhar e exercer as funções normalmente. Fabrício, como que é essa rotina das pessoas em sua volta entender essa questão biológica mesmo? Como que é para você? Você tem que conversar e ter empatia. Você tem que explicar que não é... Eu não escolhi ter narcolepsia, eu não escolhi poder cair no sono do nada. É uma condição, né, biológica, neurológica, e que eu preciso me adaptar para poder ter uma vida normal. Muitas pessoas que têm, né, essa doença não têm essa empatia e acaba desenvolvendo outros distúrbios, né? Acabam ficando depressivos porque elas preferem se isolar ao invés de ter contato, né, com as pessoas. Às vezes no trabalho não existe esse entendimento. Então, onde eu passo, eu procuro levar informação. Às vezes as pessoas entendem, às vezes não entendem. Então, cada um tem uma realidade. É um processo, né? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a importância da associação que justamente trabalha nessa questão informativa, Verdade. né? Peço licença, Fabrício. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a nossa cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai acompanhar mais um episódio da nossa série No Bairro. A gente volta daqui a pouco. Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Gente que acolhe. Gente que soma. Gente que tem histórias para contar. Enfim, gente que transforma pessoas, que transforma lugares e estão aqui, pertinho de nós. Todos os domingos, às 9 da noite, com reprises ao longo da semana. Confira a programação no nosso site. Gente em Destaque. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta, 9h35 da manhã, e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 31ª sessão ordinária. A vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou sobre o processo do julgamento das contas de 2019 da Prefeitura de Jacareí, que foram apreciadas durante a sessão ordinária. Veja como foi. Há erros, nós não somos onipotentes, onipresentes, nós não somos passivos de não ter erros. Temos erros, mas cabe ao tribunal fazer os apontamentos e cabe ao prefeito, junto aos seus secretários e secretários adjuntos, fazerem as correções. Nós não estamos aqui negando que isso será feito. Pelo contrário, é muito transparente, é colocado à disposição da população que as contas sejam revistas e que sejam corrigidas os apontamentos. Mas muito feliz por estar caminhando sempre para a nota A, a nota máxima. Temos também o vereador Roninha, do Podemos, que elogiou o projeto de lei que incluiu no calendário oficial do município o Arraiá do Milho na paróquia Santa Cecília e lembrou de uma participação sua de anos atrás naquela festa. Acompanhe. Que com 16 anos de idade, hoje eu estou com 46, há 30 anos atrás a gente fez um evento lá, festa junina da paróquia, para arrecadar recursos, para hoje ser essa paróquia que está lá hoje, aí, essa dimensão da fé. Então, por isso que eu subi aqui hoje para dar esse relato e dizer que também contribuir para essa obra, né? Quando criança, né, com 16 anos de idade, a querida saudosa Lúcia, né, que tinha esse grupo, Chega Mais, e levava as crianças para apresentar em locais assim como o da igreja.
Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você pode conferir tudo isso no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br e ficar por dentro do trabalho legislativo do nosso município. E a gente volta a conversar com Fabrício Tancredo, que é voluntário da Abranhe. Fabrício, justamente sobre a Abranhe, que é a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. Qual que é a importância dessa associação em relação ao distúrbio do sono aqui no Brasil? Bom, como a gente comentou, é pouco difundida a narcolepsia, né? É uma doença rara, então às vezes pouco se fala e diante da dificuldade de informação, de troca de relatos, foi que pessoas acometidas desse problema, né, se reuniram em parceria com alguns médicos e fundaram a Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática. Isso foi em 2019 que a gente se organizou. Pouco tempo ainda, né? Sim, bem recente. A gente vai comemorar 3 anos agora. Que legal. Que a gente começou a trocar relatos mesmo, né, experiências, tanto para as pessoas que têm o diagnóstico da doença, como para familiares também, até para poder ter uma melhor convivência, um melhor entendimento e ações para poder difundir a doença, né, localmente, né? A nossa associação, ela é em escala federal, né, abrange pessoas com narcolepsia no interior da Bahia, no Espírito Santo, em várias localidades. Então, a gente troca informações através de um grupo de apoio e isso contribui bastante para que você possa ter um dia a dia com melhor qualidade de vida, sentindo essa empatia, né, esse entendimento do que é uma doença, né, não como as pessoas costumam dizer, fulano de tal, ele está fazendo corpo mole, ou ele é preguiçoso. Esses estigmas acabam, né, deixando as pessoas magoadas, né, porque são errôneos. Fabrício, isso é muito interessante, né? Você comentar que é de 2019 essa associação, mas ainda assim vocês já possuem parcerias muito efetivas, né? Até internacionais. Atualmente, como estão os estudos em relação a esses distúrbios do sono? Olha, a gente tem as universidades, né, que acabam fazendo pesquisas nessa área, mas é bem limitado, né? Aqui no Brasil, a gente sabe, no eixo Rio-São Paulo, isso é mais difundido, né? A gente tem a Unifesp, tem a Universidade do Rio de Janeiro também, que são centros, né, de apoio às pessoas que têm narcolepsia. Mas precisa ser difundido Brasil afora. Imagina uma pessoa, né, como eu comentei, em Ubatã, no interior da Bahia, que tem esse diagnóstico e tem que fazer o tratamento através do sistema de saúde público. Então, os médicos precisam ter conhecimento, precisa ser melhor difundida a doença. E a gente tenta, como associação, levar isso para médicos, para pacientes, para familiares, enfim. Como a gente comentou aqui, né, 150 mil pessoas do Brasil sofrem dessa doença. É muita gente, né, que necessita desse amparo da saúde, certo? Verdade. Realmente é necessário essa conscientização e que ações sejam tomadas, né, para que seja melhor difundido. A gente já volta a conversar um pouquinho sobre acesso justamente ao tratamento. Fabrício, peço licença rapidinho. E olha só a oportunidade, a Suzana está com inscrições abertas para vagas de estágio para estudantes de cursos de nível superior na planta de Jacareí, São Paulo. São 92 vagas abertas para candidatos no estado de São Paulo. Podem se candidatar ao programa estudantes com graduação entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024, bacharelado, licenciatura ou tecnólogo e que tenham disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais de forma presencial. O processo seletivo ocorrerá de forma online em 5 etapas e o domínio de outros idiomas, como o inglês, não é um pré-requisito obrigatório para todas as vagas. As inscrições vão até o dia 19 de outubro e podem ser realizadas por meio do site suzano.com.br/estágio. E neste episódio do No Bairro, conheça a história do território Jardim do Marquês. Fundado no início dos anos 2000, moradores enfrentaram uma situação jurídica entre a prefeitura e o loteador. Aos poucos, famílias conquistaram seus direitos básicos de infraestrutura. Hoje, cidadãos usufruem de espaços de lazer e se orgulham da história do bairro.
Nos anos 2000, quando o sonho da casa própria estava quase sendo realizado, moradores do bairro Jardim do Marquês se encontraram em uma situação desgastante. Um impasse entre a prefeitura e a empresa que vendeu os lotes. Mas a rotina continuava e, com o passar do tempo, o bairro foi crescendo, ganhando comércios, novos moradores e, finalmente, infraestrutura. A história de hoje se repete com a de muitos territórios de Jacareí. Narrativas protagonizadas por famílias e cidadãos. Localizado na região leste de Jacareí, o bairro Jardim do Marquês abriga centenas de famílias. Em 2002, a Prefeitura Municipal autorizou o loteamento da área para uma empresa. Aos poucos, o território começou a ser ocupado por cidadãos que enxergaram de perto os desafios da moradia. Eu sou Juliano Farias, sou morador aqui do bairro há 10 anos, né? Vim para cá em 2009, logo que eu casei. Assim que nós chegamos, o bairro era muito precário, né? As ruas ainda de terra. E logo assim a gente já começou a se engajar aqui com os moradores e começamos a perceber que o que estava acontecendo aqui não estava certo, né? Para se construir um loteamento, passa por diversas esferas do poder público. Em 2002, toda essa documentação burocrática foi emitida, mesmo não tendo o asfalto, né? Mas dentro da legislação que nós temos no país, já é permitido a venda dos lotes, tendo no mínimo aí umas 3 infraestruturas. E tinha ali mais ou menos uma ou outra, né? Em alguns pontos. Foi logo no início do bairro que foi liberado para construção que nós passamos a viver assim. Construímos essa casinha no fundo, onde moramos aí por uns 3 anos. Aí morava eu, minha esposa, meus 2 filhos adotivos e minha sogra, tudo aí. E começamos a construir aqui para frente. Essa construção foi todinha feita eu e minha esposa. E eu tinha um terreno aqui no Jardim do Marquês, do outro lado da rua aqui da minha casa. Meu pai tinha me dado quando eu tinha 15 anos. Quando eu estava com 22 anos, a gente conseguiu comprar essa casa aqui. Antigamente era difícil porque nem a família queria vir aqui em casa. Tudo que a gente marcava nunca era em casa, porque ninguém queria entrar aqui. Porque era muito buraco na rua, os carros caíam nos buracos, a gente tinha que ajudar a tirar, aí o pessoal ficava atolado, né? Então, era bem difícil mesmo. Na prática, o loteador, ao ser autorizado para vender terrenos, precisa entregar aos compradores a infraestrutura do bairro, a drenagem, o calçamento e a iluminação. E é aí que aconteceu o impasse. A empresa não entregou o básico da infraestrutura e ainda vendeu áreas de preservação permanente no córrego do Turi. Por anos, moradores do bairro Jardim do Marquês sofreram as consequências da falta de fiscalização do poder público e da irresponsabilidade do loteador. O contato com a empresa nunca cessou, só que eles nunca cumpriam o que estava no cronograma de cumprimento, né? E a prefeitura, a gente sentia a necessidade do apoio da prefeitura, porque a prefeitura não podia liberar, estava no documento que não podia liberar partes de venda se não tivesse sido concluída a primeira parte do loteamento. Então, o que era concluir a primeira parte? Era esgoto, luz, água, asfalto. E eles fizeram, luz, água e asfalto, eles fizeram. Na primeira fase, logo de cara, eles fizeram isso. Só que o asfalto, eles iam falando para a prefeitura que eles precisavam de dinheiro, precisavam de vender outra parte para poder fazer o asfalto. E assim, eles foram vendendo até chegar nos lotes calcionados. Chegou nos lotes calcionados, aí a gente não sabe quem foi que pagou. Porque o bairro são 17 ruas. Essa parte principal mais de baixo era a parte mais, digamos, habitável. As demais eram mais precárias do que a nossa, embora a nossa também tivesse suas deficiências. Então, diante de todos esses problemas, a forma que nós achamos de tentar organizar todos os moradores era fazendo algo em comum. E fazendo algo em comum era isso, era criando associação e lutando basicamente pela infraestrutura do bairro, né? A gente fez de tudo, a gente fechou a pista uma vez, deu resultado legal. Aí outra vez a gente foi na caminhada até a prefeitura fazer alguma coisa para tentar falar com a prefeitura na época.
Aí a gente não conseguiu nada. Depois fizemos um outro protesto aqui na pista, porque veio uma empresa e fechou a entrada do bairro. Não se passava aqui nem a pé. Nós tivemos muitas conquistas, como eu te disse, né? Primeiro foi aí a coleta de lixo, que não passava, porque as ruas todas precárias, esburacadas, os caminhões não queriam entrar, passavam esporadicamente. Depois, pelo bairro não estar regularizado, como não está até hoje, não tinha o correio. Foi outra luta que nós travamos aí, tivemos até que fechar a rodovia Nilo Máximo ali para o correio chegar. Em 2017, a Prefeitura Municipal deu início a uma intervenção, executando a infraestrutura do bairro. Em 2020, foi cumprida a pavimentação. A partir disso, o bairro conquistou direitos fundamentais como iluminação, drenagem, mobilidade urbana e lazer. Acho que a gente já tinha perdido a esperança, né, de como está hoje. Na verdade, como está hoje a gente não esperava, que a gente sonhava com o asfalto, mas não com tudo que hoje tem aqui no bairro, né? Nós temos ali a quadra, o parquinho. Chegou esses equipamentos aqui de lazer, né? Que são as quadras, que são essas praças, que do nosso ponto de vista é bem importante. Tem outras áreas públicas que nós entendemos que é possível estar avançando aí na construção de outros equipamentos, né? Como creche, como a própria escola. Atualmente, para ter acesso à educação e saúde, os moradores do Jardim do Marquês utilizam os equipamentos públicos dos bairros vizinhos, como o Vila Zezé e o Jardim das Indústrias. A mobilidade com o transporte público também é adjacente e não possui entrada direta no bairro. O que a gente precisa? Precisa de uma creche, a gente precisa de um posto de saúde, que todos os moradores do Jardim do Marquês têm que ir lá no posto de saúde da Vila Zezé. A mobilidade também é adjacente e não possui entrada direta no bairro. Para chegar lá é um drama. A gente já está cobrando da prefeitura ou dos órgãos competentes lombadas, porque se você ficar na rua aí 10 minutos, você vê cada coisa que acontece nesse pedacinho de rua aqui. Já teve um monte de acidentes aqui nessa esquina, então coisas que eu acho que não devia de demorar para acontecer. Assim como qualquer território vivo, todos os dias surgem novas necessidades de convivência, seja nas ruas, nos parques ou nas casas. A solução para esses problemas foi coletiva e começou de uma maneira simples, com diálogo e trabalho em comunidade. É um bairro unido. Assim, por mais que cada rua tenha o seu grupo, é um bairro bem unido, que a gente anda e fala, todo mundo fala bom dia, boa tarde, boa noite, a gente tem as amizades, a gente faz, às vezes, toma um café com o vizinho, faz uma festinha junina. De vez em quando eu pego a caminhonete e saio por aí, por rua, para ver o que tem, o que estão construindo, e fico feliz de ver que todas as ruas, até aquelas que não têm saída, são ruas sem saída asfaltadas. A gente fica muito gratificante disso. O Jardim do Marquês tem uma história que é quase um testemunho de que um bairro é feito por pessoas. Munícipes que sonham com a casa própria, com um empreendimento, com segurança e qualidade de vida. São esses anseios que não permitem o território parar de crescer, independente das circunstâncias. Nunca tive vergonha, sempre me orgulhei muito de morar aqui. Hoje eu me orgulho mais de morar aqui por conta que eu sei que hoje ficou um bairro que muitas pessoas querem procurar terreno aqui, querem procurar casa aqui, porque ficou um bairro muito bom. Não, o bairro, para mim, hoje ele representa tudo, né? Que foi um começo um recomeço da minha vida. Foi um segundo casamento, uma pessoa maravilhosa que eu tenho comigo, que me ajudou desde o alicerce. E isso é muito gratificante para mim, ser um dos primeiros moradores do bairro e ter lutado pelo bairro. A nossa cabeça está onde os nossos pés pisam. E é pisando na lama que a gente foi vendo que seria preciso ter uma linha de atuação que não ficasse só local. Muitas vezes a gente vive muito no mundo abstrato, vive só no mundo das ideias, mundo da cabeça e deixa os pés desenraizados. É isso.
Isso aí, como comentado, uma história que se repete em vários territórios de Jacareí, pela luta da moradia e pelo acesso aos direitos de infraestrutura. Muito obrigada a todos os moradores que nos acolheram, que acolheram toda a equipe da TV Câmara Jacareí, aí no Jardim do Marquês. E a gente fala agora sobre eleições. Eleitoras e eleitores que estiverem fora de seu domicílio eleitoral no dia 2 de outubro poderão utilizar o e-título para justificar suas ausências às urnas, sem a necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade estará disponível nos 2 turnos, durante o horário da votação, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Quem não puder justificar a ausência no dia da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-título e o sistema Justifica. Lembrando que a emissão do e-título online por meio do aplicativo pode ser realizado até sábado, um dia antes da eleição. E a gente volta a conversar com o Fabrício Tancredo, que é voluntário da Abranhe. Estamos falando sobre narcolepsia. Fabrício, para quem observou todos esses sintomas, esses sinais que a gente comentou aqui no programa, como procurar ajuda? Se você identificar, né, esses 5 sintomas comentados, catalepsia, sonolência excessiva diurna, alucinações, síndrome das pernas inquietas e um sono fragmentado, né, durante a noite, é interessante que você busque ajuda através de um médico que seja especialista do sono, que pode contribuir com um diagnóstico mais assertivo, né, sobre a doença. E também observar a questão da associação, né? Com certeza. Existem contatos onde essas pessoas podem estar recolhendo mais informações sobre esses distúrbios? Sim, nas redes sociais, né, @abrane1 e no Facebook /abrane. E também temos um canal no YouTube também, @abrane1. Então, você consegue ter maiores informações. Lá temos os canais direcionando também. Muita informação, muito material para quem quer pesquisar sobre o problema, quer entender um pouco mais, né? E a gente está à disposição para poder auxiliar, né, e contribuir no que for necessário. Muito legal. Informação sempre fundamental em qualquer área, né, Com Fabrício? certeza. Existe um recado final que você queira deixar para o pessoal de casa? Sim. Dizer que a gente não está sozinho, né? Por mais que seja uma doença rara, de pouco difundido nas mídias, saber que existe, sim, né, tratamento, que isso que nos motiva, né, saber que você fazendo tratamento medicamentoso é multifatorial, né, você pode fazer uma série de várias coisas para poder te auxiliar. Então, a gente sempre comenta na associação que vocês nunca estão sozinhos, né, então pode contar com o nosso apoio, tá certo? Muito obrigada, Fabrício, pela sua participação. Uma sexta-feira com muita informação, né? É sempre importante estar difundindo todas as questões que afetam, de alguma forma, algum munícipe aqui de Jacareí, algum munícipe da região. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A gente está sempre de portas abertas. Muito obrigado. Antes da gente dar um tchau, gostaríamos de dar parabéns para a Cibele, que está aqui na Câmara, na TV Câmara, há 8 anos. E hoje é o seu aniversário. Parabéns, Cibele, por todo o seu trabalho realizado aqui na nossa equipe. Muitos anos de vida e muita saúde. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. É só acessar no Facebook, no YouTube e agora no Instagram, @TV Câmara Jacareí. Se cuide, até mais, boa sexta-feira.